noite, irmãos. É com alegria que hoje o pastor me incumbiu de trazer uma pequena palavra aos irmãos. Não tenho a pretensão nenhuma de substituir o pastor Elias, que prega com maestria. Ele prega com maestria. Mas nós vamos estudar hoje o que eu trouxe para os irmãos. A palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu olhar aqui a oração, para eu não ficar até as 9 horas. Né? E outra coisa, eu gostaria que esse púlpito fosse de madeira, para os irmãos não verem as minhas pernas baterem uma na outra. Queridos irmãos, eu escolhi um tema. Eu escolho temas relacionados a crises, a dificuldades, a momentos difíceis que nós passamos em nossa vida. Como vencer nas crises? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como vencer nas crises? Nós vemos aí um homem se equilibrando em um fio. Ele está fazendo uma travessia de um lugar para outro. Ele tem certeza, ele confia que ele será capaz de vencer, que ele será capaz de passar de um lado para o outro. Um comentário: há aqueles que são determinados para usar uma crise como uma oportunidade para voltar e recomeçar, fazer as coisas certas novamente, enquanto outros desistem. Essa frase é do Dr. Alemu Betfu. Quando você enfrenta uma crise, e olha que nós estamos passando por uma crise muito séria no nosso país. Quem lê os noticiários, quem vê os noticiários, nós estamos vendo empresas pedindo concordata, empresas fechando. Isso quer dizer muita gente sem emprego. E essa é uma crise que não é só privilégio do Brasil, não. Ela está acontecendo no mundo todo. Mas para nós o importante é o que está acontecendo no Brasil. Devemos crer na possibilidade da vitória. Seja qualquer crise que nós venhamos a enfrentar, nós temos que ter no nosso coração
a possibilidade da vitória. Porque se nós não tivermos isso no nosso coração, já estamos derrotados. Jesus disse o seguinte, e Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esta declaração de Jesus não deve ser entendida como promessa incondicional. Tudo não se refere a tudo que possamos imaginar. A oração da fé deve basear-se na vontade de Deus. Tal oração nunca pedirá algo que não seja insensato ou errado. Aqui em apreço, obtém-se como um dom de Deus. Ele põe no coração de quem o busca sinceramente e também vive fielmente conforme a sua palavra. Mateus capítulo 17, versículo 20. A fé fortalece a diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. Os irmãos lembram dessa imagem na Olimpíada? O médico foi até em socorro da mulher. Ela já havia esgotado todos os recursos físicos e mentais, mas ela não desistiu, ela persistiu e ela cruzou a linha de chegada. Isso foi uma vitória para ela, cruzar a linha de chegada. Nós precisamos crer na possibilidade da vitória em nossa vida. Passamos por crises, vamos passar por crises, elas virão e elas irão embora. O que vai contar é a nossa postura em relação à crise. A nossa postura deve ser uma postura corajosa, deve ser uma postura vitoriosa, deve ser uma postura de alguém que crê em Deus e espera em Deus a solução da sua situação. Em segundo, estando em Jesus, a vitória virá. A vitória vem. Nós muitas vezes fraquejamos em depositar, em colocar toda a nossa confiança em Jesus. Nós muitas vezes, em determinadas situações, nós muitas vezes ficamos paralisados. Muitas vezes nós choramos. Muitas vezes nós nos escondemos para que as pessoas não vejam as nossas crises e não participem dela. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, na Almeida, ao estarmos vivendo uma vida de fidelidade a Jesus Cristo, temos garantida a vitória, inclusive sobre a morte. Porque Jesus venceu a morte. Ele nos deu essa vitória. E até quando Ele voltar, se nós estivermos no caminho,
nós não conheceremos a morte. Mas, mesmo que venhamos a conhecer a morte física, nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. Nós podemos vencer toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer crise, porque Jesus está conosco. Ele sempre estará conosco. Por isso, nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos das promessas que estão na palavra de Deus. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte negligente ou esquecido, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Almeida, revisada e atualizada, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Lei perfeita. Tiago usa esta frase como sinônimo das Escrituras Sagradas, como sinônimo da palavra de Deus. Além de praticar a palavra de Deus, além de viver segundo a vontade de Deus, além de se submeter a Deus, nós precisamos também esperar no Senhor. Espere em Deus. Muitas vezes a crise é tão avassaladora que nós parece que perdemos o rumo. Nós olhamos e parece que nós não temos aonde nos pegar, mas nós temos o Senhor Deus para nos apegarmos a Ele, para buscá-lo, para estar diante da face dEle. Mas as que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31, da Almeida revisada e corrigida. Esperar no Senhor é necessário confiança. É necessário se colocar diante do Senhor. É necessário dar ouvidos ao que Deus tem a nos dizer, ao que Deus tem para nos ensinar, através das crises, o que Ele quer da nossa vida. Esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente às suas mãos. Significa depender dEle como nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade. Está aí as referências sobre isso. Os que esperam no Senhor têm dele as seguintes promessas: a força divina para vivificá-los no meio do cansaço e da fraqueza, do sofrimento e das provações, a capacidade de elevar-se acima
das suas dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas do céu. A capacidade de correr, de voar espiritualmente, sem se cansar, e de caminhar firmemente para frente, sem desfalecer, quando parece que Deus demora a agir. Deus promete que o seu povo confia nele com paciência, com perseverança. Confie no Senhor. Ele proverá tudo o que for necessário para o seu sustento continuamente. Em quinto, mantenha a esperança, mantenha a perseverança, ou melhor, seja perseverante. Seja perseverante na oração, seja perseverante na submissão ao Senhor, seja perseverante nos momentos mais difíceis da sua vida. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Dar. Devemos engajar-nos na mais intensa e fervente devoção a Cristo, através dos meios da graça, ou seja, a oração, o testemunho, o estudo da palavra de Deus, a adoração, a comunhão cristã e a luta diária contra o pecado. João, capítulo 15, versículo 6. Perseverando na verdadeira fé, o crente alcança a vida eterna e triunfa em todas as circunstâncias. Você pode triunfar, você pode vencer as suas crises, mas o seu coração, a sua alma, o seu ser deve estar totalmente voltado para o Senhor. Uma das coisas que mais me alegra é saber que Jesus caminha comigo todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes eu nem percebo, muitas vezes eu nem sinto, mas, como Ele prometeu, estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, creia que mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo, Jesus está com você. Quando nós atravessamos uma crise, seja ela grande ou pequena, seja ela de nos fazer dobrar os joelhos, muitas vezes nós temos medo. O medo é algo que atrapalha muita gente. O medo é algo que impede a pessoa de se apropriar
da vitória em Jesus Cristo. Por isso, o conselho da palavra de Deus é que nós devemos lançar fora todo medo. Todo medo. Resposta ao medo: peça ajuda ao Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmo 34, versículo 4, da Novo Testamento, linguagem de hoje. Um dos temas mais frequentes dos Salmos é declarado ousadamente. Deus ouve e responde às orações de seu povo. Deus ouve e responde às orações. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir, mas Ele está com seus ouvidos abertos para nos ouvir em meio a uma tempestade. Sétimo, aprenda a ouvir conselhos. Existe um ditado que diz: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, né? Mas nesse caso não vale esse adágio aqui. Como diz Provérbios, sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Aqui, conselheiros é aquela pessoa sábia que vai saber te orientar, que vai saber te ajudar, que vai saber você a se colocar dentro dos parâmetros divinos. O livro de Provérbios, por exemplo, frequentemente destaca a sensatez da procura dos conselhos dos sábios no tocante aos nossos planos e propósitos. Isso está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. E por último, nas crises, mostre que você é forte. Diga a você mesmo que você consegue. Debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da ajuda de Deus, você consegue vencer as crises, você consegue vencer as circunstâncias, mesmo que você esteja no fundo. Eu saio. Essa é a resposta que está lá. Eu saio. A crise vem, ela machuca com certeza, mas nós temos um Deus que nos ajuda, que nos conforta, que nos consola, que nos dá conselhos sábios para nós vencermos toda e qualquer crise em nossas vidas. Se te mostrares, essa daqui tirei da ARC, que é Almeida, revisada e corrigida, tá? Por isso não estranhe o vocabulário dela. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.
Provérbios 24, versículo 10. Você é forte. Não que essa força venha dos seus braços, né? A sua força vem do Senhor. Se aproprie dela e você será vencedor. Concluindo, angústias e aflições virão a todos nós em algum tempo nesta vida. Jó, capítulo 7, versículo 7. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Quando assim acontecer, nós, como crentes, devemos nos fortalecer no Senhor. Devemos confiar nele como nosso refúgio e esperança. Devemos orar, buscar mais a presença de Deus, crendo na veracidade das promessas do Senhor, que nunca Ele nos abandonará. Hebreus 13, 5. Aqueles que firmemente, sem titubear, confiar em Deus, Ele lhes dá força, a graça suficiente para vencerem em tempos de aflição. Podemos ver isso em Isaías 40, versículo 29, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 11. A força moral do indivíduo, de uma pessoa, é vista somente quando essa pessoa é verdadeiramente testada. E é justamente o que as crises em nossas vidas fazem conosco. Muitos titubeiam e caem, ficam pelo caminho. Outros desistem, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Deus, sendo que a única saída, a única esperança está em Deus, está no nosso Senhor. Que Deus seja louvado.